Brasil não pode conviver com tanta naturalidade com as mortes. E as mortes que têm responsabilidade muito certa. Nós temos hoje um processo de genocídio em curso no Brasil. Nós temos um presidente da República que tem um negacionismo que não é apenas um negacionismo pontual, não apenas nega as evidências científicas, é um negacionismo estrutural, nega a própria realidade e constrói uma narrativa que não corresponde aos fatos. Lembrando Cazuza, a sua verdade não corresponde aos fatos. E quando você tem uma realidade, você tem várias interpretações da realidade, o que provoca um debate democrático. Quando você constrói uma outra realidade e uma narrativa que não corresponde aos fatos, você exclui qualquer possibilidade de um debate democrático. Dentro desta realidade construída, só cabem aqueles que defendem as mesmas concepções. Então, nós vamos ter um negacionismo que provocou tantas mortes no Brasil, porque foi um presidente que se negou a contratar vacinas. No final do ano passado, por volta de outubro, ele foi bastante claro ao dizer que não contrataria as vacinas porque a pandemia estava indo embora e que trabalhou para que nós tivéssemos excesso de cloroquina e ausência de vacinas no Brasil. Então, portanto, há um dever, um poder e um dever do legislativo de investigar o que nós estamos vivenciando. E nós estamos trabalhando para que uma CPI possa também se instalar na própria Câmara. Eu acho que o Brasil precisa ser passado a limpo. Aliás, o Brasil tem vivenciado, tem se dado de cara, né, com todas as farsas que foram construídas. As farsas estão se desconstruindo e nós estamos vendo um Brasil ou um poder estabelecido de forma extremamente cruel neste país. Então, portanto, nós precisamos se investigar e a fundo em todas as investigações. E veja, o próprio presidente da República, ao vazarem as suas conversas, ele merece um outro processo de impeachment, porque ele tentou interferir na liberdade do próprio poder legislativo e tentou utilizar-se de representantes do poder legislativo para atacar o próprio Supremo. Então, portanto, cabe sim um novo processo de impeachment e penso eu que este fato tem que ser também objeto de investigação pela própria CPI. O presidente da República acha que o Brasil lhe pertence. Aliás, essa concepção de se apropriar do Estado, ela está presente desde o primeiro momento. Ele se apropria do Estado como se fosse um espaço para as suas concepções de governo, não apenas com relação à Polícia Federal, que está sob investigação, mas com relação ao COAF. Você apropriou do Ministério do Meio Ambiente para uma política antiambiental, se apropria do Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres, Direitos Humanos, para uma política antifeminista e vai se apropriando do Estado. A reforma administrativa é uma expressão disso. É como se o Estado lhe pertencesse, estivesse a seu mando. Então, portanto, é uma concepção absolutamente antirrepublicana e antidemocrática que provoca e tem provocado muita dor no país, muita dor e muitas mortes. Mais de 350 mil pessoas se foram, e quem parte sempre é amor de alguém. Deputada, vamos falar primeiro da CPI. Não, antes da CPI, eu só queria lembrá-la de uma coisa. Talvez a senhora não tenha se dado conta, e eu me dei conta muito recentemente, através da Comissão Pastoral da Terra, de que o INCRA agora tem, nas negociações de terras que deveriam ser partilhadas entre sem terra, o INCRA tem refeito as negociações para entregar a terra aos fazendeiros, aqueles que se apossaram de terras públicas num giro de 180 graus. O INCRA agora, em 2 casos que me relataram no Pará, em vez de fazer a divisão da terra que já estava determinada, ele volta para conversar com o ocupante ilegal da terra e tentar negociar que ele continue lá, o que é uma situação, vai criar uma explosão no campo. Essa foi a tentativa de uma proposição legislativa que eles encaminharam e que nós conseguimos impedir que prosseguisse, de tentar regularizar as terras objeto de grilagem.
E é mais uma expressão de que você se apropria dos órgãos para, enfim, exercer uma política que conflita com a função precípua do próprio órgão. O INCRA é um órgão de reforma agrária, para poder exercer a reforma agrária. Então, nós estamos vendo no INCRA uma tentativa de eliminar a possibilidade de consecução da sua própria política precípua. É uma apropriação do Estado. Essa reforma administrativa, Luiz, ela é muito clara nisso, porque ela possibilita, como o próprio Bolsonaro diz, que o prefeito chegue e demita todo mundo e contrate quem ele queira, ou seja, que o Estado perca a sua própria memória, perca a sua própria independência através da eliminação da independência do servidor e da servidora. Então, é um processo em curso, que é muito caracterizado em todos os governos autoritários e ditatoriais. Para além disso, a gente vai perceber que Bolsonaro está eternamente testando as instituições, para ver os limites da instituição, eternamente colocando a democracia para dançar à beira do abismo e fazendo um abraço muito cruel com a própria morte, com a necropolítica, e essa necropolítica, ela atinge de forma mais violenta corpos muito específicos, não é? Então, portanto, nós estamos vivenciando um ataque constante às instituições, as instituições têm respondido, mas todo momento Bolsonaro tenta avançar para que tenha essa lógica ditatorial que é caracterizada por vários aspectos. Um deles é a ausência de empatia. Os ditadores não têm empatia, não conseguem vivenciar a dor do outro. Os psicopatas também não. Não têm qualquer sentimento de culpa, não tem qualquer remorso para poder, ou autocrítica, para poder repensar as próprias políticas. Então, portanto, os ditadores não têm remorsos nem têm culpa. Ao mesmo tempo, são autocentrados. Se movimentam na perspectiva de fazer valer os seus próprios interesses. Por isso tem lances muito paranoicos, né? Ou seja, paranoicos que buscam sempre achar que estão sendo atacados, porque toda a lógica de governar passa pelos seus próprios interesses, é autocentrado. Então, nós estamos vivenciando isto no Brasil, e isso significa que é preciso fazermos um grande movimento para que nós possamos devolver o Brasil para o seu próprio povo e para que nós possamos, enfim, dialogar não com a morte, não com o arbítrio, mas estar dialogando com a democracia e com os interesses do conjunto da população. Então, portanto, é muito urgente que nós possamos caminhar na perspectiva de podermos consolidar o impeachment de Jair Bolsonaro. Deputada, a senhora falou da CPI na Câmara, como que anda isso? A senhora está à frente de algum... Como é que está andando? Nós estamos tentando construir as condições necessárias para que ela possa ser implementada. E nós temos, enfim, uma resistência do próprio presidente da Câmara e da base do governo da Câmara, nessa composição que foi feita. Mas nós estamos na perspectiva de adquirir as condições necessárias para que essa CPI também possa ser instalada na Câmara. Veja, são quantas assinaturas, deputada? Nós teríamos que ter 1/3 das assinaturas para que nós pudéssemos ter as condições, porque a CPI ela é um instrumento das minorias, não é? Então, portanto, aliás, eles querem eliminar com todos os instrumentos que as minorias carregam, né? Então, eles estão, inclusive, buscando refazer o regimento interno para tirar os instrumentos que a minoria utiliza para obstruir as proposições, que são proposições, no nosso entender, que são nocivas para o conjunto da população. Veja que nós estamos vivenciando isso, essa apropriação dos instrumentos do Estado, na própria Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós temos uma presidenta que atua muito mais como líder do governo do que como presidenta de uma comissão das mais importantes da Câmara. Uma presidenta que se sente à vontade, e só se sente à vontade porque esse espaço foi aberto pela lógica que ocupa a presidência da República, de dizer que vai escolher um relator para a reforma administrativa que dê celeridade ao processo. Então, portanto, você escolhe a dedo um relator que não vai ter os espaços necessários para formar uma opinião, mas que já tem uma opinião, já tem a determinação de acelerar a tramitação, que diz também que vai escolher as prioridades do governo para colocar em votação.
E, ao mesmo tempo, diz que matérias que são caras para o governo, como a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, armar a população precisa de vacinas, precisa de liberdade, ela não precisa de armas, mas ela diz que só vai colocar essa proposição para votar quando ela tiver segurança que ela será vitoriosa. E que, ao mesmo tempo, corta os nossos microfones e retira das notas taquigráficas a terminologia que caracteriza Bolsonaro de genocida. Então, é uma interferência, é como um calar de microfones, tentar silenciar. E, ao mesmo tempo, nesta comissão, nós estamos sendo vítimas de ataques misóginos, né? De ataques que nos chamam de gaiola das loucas, e nos chamam tentam patologizar a nossa resistência, que é uma tentativa de expurgar o contraditório e expurgar as mulheres numa concepção que ostenta a faixa presidencial extremamente sexista e extremamente misógina que nós temos hoje no Brasil. Então, portanto, nós vamos ver essa tentativa de se apropriar dos instrumentos do Estado e de tentar calar a minoria presente nas pessoas que representam de forma mais fiel e mais, são ventrílocos, áulicos do governo Bolsonaro no próprio poder legislativo. E você tem o instrumento de minoria, ela tem que ser implementada, a democracia, para que ela exista, ela tem que respeitar os direitos da minoria. Ela precisa respeitar os segmentos que são minoritários, e os segmentos são minorizados também, porque nem nós, mulheres, nem negros nesse país, somos minorias, somos segmentos menorizados e minorizados, e precisamos romper com isso. Então, nós estamos sofrendo inúmeros ataques, inclusive ataques misógino, sexista, na tentativa de expurgar o contraditório de dentro do poder legislativo. E, olha, o poder legislativo é um poder plural, é um poder que representa o conjunto das ideias que estão na sociedade. Ele é um poder plural e ele, portanto, significa os espaços para os pactos necessários para a construção, a partir da discussão, de ideias e não dos fake news, porque eles não fazem discussão de ideias. Eles fazem a pós-verdade, é uma verdade que é construída, que é reproduzida em redes sociais, muitas vezes de forma inorgânica, para poder destruir. É como se houvesse um processo que atenta contra a democracia, que diz que o outro só pode existir se for o seu espelho, se for tiver a mesma forma de amar, a mesma forma de ser, a mesma forma de pensar, de sentir, enfim, se tiver a mesma religião, a mesma concepção de família, se o outro fugir da forma como se pensa, ele deve ser eliminado. É isso que está em curso no Brasil neste momento, com a utilização larga e farta de mentiras, que tem uma velocidade imensa de destruição do verdadeiro debate de ideias para se construir isso que eu digo, negacionismo estrutural, onde se nega a própria realidade e, a partir daí, se constrói uma narrativa que não cabe qualquer tipo de contraditório, por isso fere de forma muito profunda a própria democracia. Antes de fazer a última pergunta, eu vou voltar à questão que eu havia dito para a senhora, que é lá de Marabá, no Pará, onde eu só estou dizendo isso porque bate muito com o que a senhora está dizendo agora, que é um delegado de polícia, que deveria ser um delegado protetor da minoria, no caso, né, ou dos mais fracos, que são os sem terra, e esse delegado, por conta própria, usando os instrumentos do Estado para atropelar, segundo o CPT, a legislação, inclusive, e ele vai com tratores, com ônibus dos fazendeiros, e, em plena pandemia, está fazendo vários despejos de sem terra e deixa no lugar lá de onde é despejado os capatazes dos fazendeiros, por conta própria. Então, eu acho que tem muito a ver com o que a senhora disse. A apropriação do Estado, né? Meio que uma coisa selvagem, né? Onde o voluntarismo toma conta. Mas, como última pergunta, eu queria perguntar para a senhora sobre esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar a decisão do Edson Fachin em relação ao ex-presidente Lula. Como é que... Eu não sei se a senhora está em Brasília, provavelmente sim. Como é que está o clima para esse julgamento? A senhora acha que vai ser confirmada a decisão do Fachin?
Eu penso que chegou a hora de se exigir que se faça justiça, não é? Se faça justiça no Brasil. Nós temos um processo que foi urdido, urdido inclusive a partir de interesses de fora do próprio Brasil, que construiu um processo de condenação sem provas, de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu lembro muito, Luiz, quando nós tivemos, algum tempo atrás, houve uma fala de um representante dos Estados Unidos que dizia o seguinte: as eleições por si só não bastam, é preciso que nós possamos recorrer a processos judiciais. E ali, naquele momento, se construiu uma parceria ilegal entre representantes dos Estados Unidos e o governo, por fora do governo brasileiro, e representantes de poderes aqui no Brasil. Nós temos uma legislação no país que ela diz que qualquer tipo de convênio com órgãos internacionais deveria passar por dentro do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça foi excluído desse procedimento. Nós fizemos vários requerimentos de informação para saber quem estava sendo treinado aqui no Brasil para utilizar-se destes métodos e nós tivemos, enfim, nenhuma resposta na ocasião, nenhuma resposta. Então, nós tivemos uma construção que foi feita para poder impedir que o Brasil assumisse um protagonismo, e um protagonismo tanto nas relações internacionais, a partir do estímulo ao próprio BRICS, mas um protagonismo de dar independência a um segmento que a lógica imperial quer que seja absolutamente subalternizado. Então, portanto, nós precisamos passar isso a limpo. O Brasil deve isso para si mesmo. Não é? É preciso descortinar todo esse processo que nós vivenciamos, que é um processo extremamente cruel de se utilizar de acordos e de interesses que não podiam ser ditos para se construir um verdadeiro processo de perseguição e de impedimento que o Brasil pudesse assumir o seu protagonismo em nível internacional, e nós vimos isso com o próprio BRICS. Então, é muito importante que nós possamos passar o Brasil a limpo e que nós possamos nos abraçarmos com a justiça e com a função e o potencial que este Brasil tem para poder determinar relações internacionais e que foi, de certa forma, cindido por métodos extremamente subterrâneos, que nós estamos vendo agora de forma muito clara por onde foram construídos esses instrumentos. Então, é muito importante que nós possamos dar as respostas do ponto de vista democrático a isso que o Brasil vivenciou. Me chama E muita ainda atenção. vivencia de alguma forma. Me chama muita atenção, deputada, que houve uma reunião grande em Curitiba com representantes do FBI, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e a gente até hoje, eu não sei se a senhora fez um requerimento a respeito disso, se alguém fez, mas até hoje a gente não sabe detalhes da reunião, a gente não sabe exatamente quem veio. Quer dizer, eles fizeram uma reunião clandestina. Eu estou rindo, era para chorar. Fizeram uma reunião clandestina em Curitiba com agentes do FBI que entraram, tem o registro dos passaportes que entraram, e agentes do DOJ dos Estados Unidos, uma reunião que era para tramar, vamos dizer assim, os acontecimentos posteriores. E a gente até hoje não tem, porque a imprensa se omitiu, a gente não tem informações sobre isso. Isso me deixa muito chocado. Com certeza, isso é um verdadeiro atentado à democracia, não é? Que foi construído, que foi urdido para responder a interesses que não são interesses do próprio país e muito menos interesses democráticos. O Brasil viveu uma grande farsa nesse processo e é preciso que nós denunciemos essa farsa e que construamos os instrumentos necessários para que ela não se repita. Então, portanto, o Brasil foi muito açoitado, não é? Açoitado por interesses que são interesses contra o desenvolvimento do próprio país e que ele exerça uma potencialidade que o Brasil tem para que possamos construir relações que não sejam relações opressoras ou relações de subalternização deste país, com toda a sua potencialidade, a interesses que são interesses estranhos ao seu próprio povo.